Hoje eu vou falar com vocês especificamente por que sair dos Mormons. Era difícil eu articular exatamente o porquê, porque eu entendo que tenha sido uma jornada até a minha saída. Coisas que aconteceram comigo, escolhas que eu tomei e informações que eu encontrei. Então foi um conjunto de eventos que aconteceram comigo. Quando eu era mormon, eu acreditava que alguém só pode sair da instituição mormon porque quer pecar, porque brigou com alguém ou porque não entendeu alguma doutrina revelada pelos líderes, ficou confuso, está passando por alguma ignorância ou alguma crise de fé, uma crise espiritual. E aí sai do mormonismo. E é também por isso que o mormonismo é uma seita perigosa, tá? Uma religião perigosa. Eles treinam a pessoa a não ter meio legítimo de sair do meio deles. Uma vez lá dentro, para sair é tão doloroso como um suicídio, tá? Quando saí, minha ingenuidade me levou a pensar comigo que seria diferente. As pessoas iriam olhar para mim e pensariam, não, ele saiu por algum motivo legítimo, preciso saber o porquê dele ter saído. Porque Isaac teve uma vida de serviço e dedicação aqui no mormonismo. Né? Então eu pensei que as pessoas olhariam para mim dessa maneira. Meus amigos e familiares, principalmente. Iriam olhar para mim, meus amigos e familiares mormons, iam ver minha saída como sendo motivada por algo legítimo. Né? Eu não pensei que eles iriam olhar para mim sendo motivado por fraqueza ou por algum desentendimento meu com alguém. Eu sendo produzido por prazeres pecaminosos que eu queria saciar ou por ignorância da doutrina mormon. Né? Mas foi o que aconteceu também comigo. Meus familiares, amigos e as pessoas que me conheciam lá dentro dos meus 34 anos no mormonismo olharam para mim do jeito que todos fôramos treinados lá. As pessoas mais próximas e caras foram as primeiras da fila a apontar os dedos nesse tipo de acusação. São os bons mormons. Isso daí não é um mau mormon que está fazendo isso, é o bom mormon que faz esse tipo de coisa. Né? É aquele mormon que atendeu às sugestões e treinamentos que foram submetidos e expostos lá dentro. Certo? É o melhor tipo de mormon que pode ser. Ele vai agir assim. Geralmente são os mormons indisciplinados ou os mormons frios dentro do mormonismo que são mais coniventes, mais pacientes e mais acolhedores às pessoas que saíram. Essas pessoas, eu entendo você. E porque eles mesmos não estão totalmente dentro, então eles não receberam totalmente esse treinamento, eles não assimilaram completamente o que o mormonismo transforma a pessoa. O treinamento mental a que meus familiares e amigos foram submetidos por quase 40 anos funciona. Né? Eu escutei frases como: você está na UTI espiritual. Você acolheu ideias e teorias dos livros que leu. Acreditamos em coisas diferentes agora que você saiu. Discordo do que você fez. Ele irá para o reino terrestrial. E lá é bom. Então essas frases foram realmente ditas, né? Sem que os seus locutores jamais tenham se importado com o que me levou a sair dos Mormons. Saí em 2018 e saí por causa de uma cadeia de eventos em que Deus me conduziu por sua multidão de misericórdias. Mas não saí, afinal, sem ter me deparado com fatos. Existem ideias, hipóteses, opiniões contra a instituição mormon. Algumas delas são corretas e possíveis, e outras falsas e improváveis.
Mas fato é fato. Fato não se discorda do fato. Fato se investiga se de fato é como está relatado sobre ele, né? Então, eu vou citar os fatos que descobri antes de tomar a decisão de sair dos Mormons, os quais, tendo conhecimento de serem reais e não inventados, tendo eu confirmado e comprovado com documentos da própria instituição, eu vi que eram fatos. Então, vamos lá, eu vou dar uma lista de fatos que eu encontrei na jornada de saída, certo? É fato que os lamanitas não têm DNA de Manassés e Efraim, nem de nenhuma das tribos de Israel. É fato que o livro de Mórmon foi alterado em palavras, em pontuação, em frases que mudam a implicação histórica e doutrinária. E após a suposta entrega das supostas placas de ouro ao suposto anjo Moroni e sua suposta aprovação. Então, o anjo Moroni aprovou e recebeu de volta as placas e, posteriormente, houve correções que mudam a doutrina e a narrativa histórica do livro de Mórmon. Isso é fato. É fato que trechos inteiros da versão da Bíblia que Joseph Smith possuía, junto com seus erros de tradução, que havia somente naquela versão da Bíblia, foram copiadas para o livro de Mórmon. É fato que os papiros do suposto livro de Abraão foram traduzidos por egiptólogos mórmons e não mórmons. E seu texto nada tem a ver com Abraão. Absolutamente nada. É fato que José Smith praticou poligamia antes de ter sido aprovada pela Assembleia dos Mórmons e excomungou os mórmons que descobriram que ele fazia isso e expuseram ele. É fato que José Smith praticou poliandria, que é casar com mulheres casadas com outros homens. É fato que José Smith fumou, bebeu depois da tal palavra de sabedoria ter sido supostamente revelada e aprovada. É fato que José Smith trocou tiros na cadeia em que ele foi morto. É fato haverem 4 versões da primeira visão declaradas pelo próprio José Smith, que diferem entre si. E essas diferenças entre si excluem a validade uma da outra, elas se contradizem, tá? É fato que José Smith proferiu várias falsas profecias, como a caveira de Zelf, as placas Kinderhook, entre outras, cuja complexidade e implicações exigem um conhecimento dentro do mormonismo e da história, e o estudo vai além do tempo desse vídeo aqui, tá? É fato que o suposto sacerdócio de Melquisedeque só foi relatado ser restaurado anos depois, e o relato de Pedro, Tiago e João era totalmente desconhecido pelos mormons da época, depois de 1830, tá? E apareceu como um acréscimo no livro de mandamentos, um acréscimo posterior, e foi uma novidade para os mormons de então. Não era uma história conhecida. Foi anos depois. É fato que Doutrina e Convênios foi alterado, sendo subtraído e adicionado em frases, palavras, parágrafos e seções completas, alterando dentro da própria seção frases, palavras, parágrafos inteiros, excluindo seções, adicionando seções, cujo conteúdo os mormons acreditaram por anos e depois retiraram aquele conteúdo e colocaram outro conteúdo que também contradiz aquela doutrina. Enfim, todo tipo de mudança aconteceu no livro de Doutrina e Convênios. É fato que muitos dos testemunhos do livro de Mórmon também deram declarações como testemunhas sobre outros livros, revelações, milagres
profecias comprovadamente falsos e alguns, inclusive, se tornaram testemunhas de supostos livros de outras seitas religiosas mormons, fora do mormonismo de Brigham Young. Houve separações dentro do mormonismo e alguns dos testemunhos do livro de Mórmon foram para aquele outro grupo e foram testemunhas de outros livros sagrados daquele grupo, daquela seita que se separou de Brigham Young. Tá? É fato que a investidura do templo foi ritualizada por José Smith depois que ele entrou na maçonaria. É fato que Brigham Young e sucessores abertamente ensinaram como doutrina que os negros africanos são os descendentes da maldição de Caim, com toda a profundidade doutrinária, e que hoje a corporação dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, declara que essa doutrina é falsa, tá? Com palavras sutis, dizendo a Igreja hoje desautoriza qualquer evolução de raciocínio que a cor tenha sido uma aprovação, desaprovação de Deus sobre uma existência anterior na vida presente. Declara que hoje essa doutrina é falsa, tá? É fato que o nome da corporação mudou 3 vezes. Em 1830, se chamava apenas Igreja de Jesus Cristo. Em 1834, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, nem sequer tinha o nome de Jesus. E em 1838, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, essa instituição que foi restaurada, ela passou 4 anos sem ter nem Jesus no próprio nome. Tá? É fato que a corporação altera todas essas informações nos livros que disponibiliza para os professores iniciados, diminuindo a importância do que lhe acusa, ocultando, distorcendo, aumentando e exagerando, ou mesmo inventando histórias e versões, de modo a afirmar as suas alegações de única igreja viva e verdadeira na face da terra. Isso é fato, tá? Se, diante da investigação desses fatos que eu estou dizendo para você, você perceber que de fato são fatos, você comprovar que eu não estou mentindo, que realmente essas coisas aconteceram, você decide continuar mormon, é escolha sua. Por quais razões? Eu compreendo quais razões. Às vezes é um trabalho, às vezes é seu nome, às vezes você já investiu muito emocionalmente e psicologicamente dentro da seita. Eu entendo isso. É uma escolha sua. Mas dizer que tais fatos são hipóteses, opiniões, mentiras, ou é ignorância sua, ou é desonestidade a sua. Então, por que não se fala disso nas aulas da escola dominical? É óbvio, né? Fala-se sim, mas de modo a encobrir, justificar ou preparar o iniciado mormon a uma eventual exposição sobre essas informações. Prepara a cabeça do mormon para ele encontrar essas informações e ter alguma resposta apologética. Né? E é uma questão interessante porque a corporação mantém documentos que comprovam esses fatos. Porque esses fatos eu comprovei com os documentos da própria instituição. Tá? Eu não acreditava, enquanto mormon, em qualquer outra fonte mostrando tais documentos. Eu precisei ir nos sites da internet da própria instituição mormon para verificar com os documentos que ela tem à disposição que essas coisas aconteceram. Então a minha opinião é para... Minha opinião, agora sim é uma opinião. Tá? É para a instituição poder alegar que estava sempre disponível essa informação e uma acusação formal, judicial de fraude ser derrubada. Ora, sempre tivemos aqui em nossos arquivos à disposição essas informações. Então, quem estava lá não estava sendo enganado, podia descobrir essas coisas por conta própria. Então, é uma opinião minha. Mas se a corporação fosse honesta, os missionários não excluiriam tais fatos, mas sequer eles o conhecem. Tá? Uma maneira
simples que a instituição recorre é do testemunho. Eu já falei aqui sobre testemunho, gravei um vídeo, vou colocar o link nos comentários. E é interessante que a tática do testemunho ela é associada com escolher acreditar. Olha, se aqui não é verdade, qual é a verdade? Então você nem vai em busca da verdade. Você escolhe ficar mórmon, permanecer mórmon para evitar problema com sua família, com seus amigos, com você mesmo, perder tanto energia pesquisando essas coisas. Então, todas as outras são fáceis, é melhor ficar nessa que a gente fica se esforçando para acreditar, escolher acreditar. Então, quando o espírito do escolher acreditar é inspirado, a desistência da busca pela verdade já aconteceu. É quando não se tem esperança que a verdade exista e esteja ao alcance de seu encontro, que alguém escolhe uma intelectualidade de viés transcendente para guiar seu estilo de vida. A verdade passa a ser aceita e seu conjunto filosófico, sua visão de mundo e suas práticas mágicas para suprir a necessidade que a própria alma tem pelo que é eternamente agradável a Deus. A verdade é única, excludente de tudo que não é conforme a ela. Se alguma doutrina ou prática for uma opção entre várias possibilidades reais, então tal doutrina ou prática é parte de um todo e este todo, sim, a verdade. Mas o que não é verdade está fora desse todo. E crer no que não é verdade não torna aquele objeto que se acredita verdade, por maior que seja o fervor, a disciplina e a prática dentro daquela crença. Se tanto faz no que acreditar, bastando a escolha, a verdade não existe. A própria palavra verdade é inútil. Eis o desespero daquele que escolhe acreditar. A busca pelo espiritual deve ser conduzida pela intenção de encontrar a verdade, o que é digno e justo, o que leva a afastar-se do maligno e suas ideias. E não meramente por experiências marcantes, por milagres, sejam experiências pitorescas ou subjetivas. Essas experiências não devem ser o objetivo por si, visto que tais experiências do mundo visível e invisível não necessariamente são exclusivas do que é digno e justo. A espiritualidade pode ser usada de modo tão liberal que implique comunhão com os espíritos antigos do mal. E eis aí um dos grandes perigos que uma pessoa no mormonismo está exposta e alguém que sai do mormonismo pode se expor. Porque, de fato, o mormonismo protege de alguns perigos que existem nesse mundo, de comunhão com coisas terríveis, com uma comunhão mais aberta com as coisas inspiradas pelo maligno. Sim, entre a pessoa se tornar um devoto de seitas satanistas, é preferível que ela permaneça mórmon. Não acredito que sim. No entanto, a própria cegueira que o mormonismo provoca numa pessoa e a desistência da busca pela verdade mantém a pessoa num estado de expectativa por qualquer tipo de experiência que pode abri-la e conduzi-la a uma comunhão com aquilo que afasta de Deus. Para que o mormonismo seja confirmado, é necessário que a pessoa seja levada a acreditar em experiências subjetivas ou reais, mas experiências. Então eu passei aqui falando algumas coisas um pouco mais profundas. Você pode voltar, repetir o que eu falei aqui, pular, tanto faz. Mas eu queria que vocês prestassem bem atenção aqui. Eu falei dos fatos que estavam junto da minha jornada de saída do mormonismo.
E aqui vão algumas opiniões, sim, alguns alertas e alguns comentários a respeito dessa jornada de entrar, de permanecer e sair do mormonismo. Quando missionário mormon, ouvi cristãos falarem que o mormonismo é uma seita. E que é mesmo, é uma seita. Mas, na época, aquilo me soava mal. E diziam também os cristãos que o mormonismo não é uma religião cristã. Quanto a ser seita, não me incomodava tanto, porque até os cristãos foram chamados de seita dos nazarenos, por judeus descrentes em Jesus. O que eu não entendia era que aqueles que chamavam o mormonismo de seita queriam dizer que, por seita, é que é um grupo religioso herético cujas práticas incluem influência indevida sobre as pessoas e práticas heréticas que não podem ser consideradas cristãs. É uma seita. Era isso que eles queriam dizer. Eu não entendia isso. E o não é uma religião cristã está incluído nessa definição de seita para quem acusava o mormonismo de ser seita. Né? Eu achava absurdo considerar que o mormonismo não é uma religião cristã, porque o próprio nome oficial da corporação mormon tem Jesus Cristo na sua placa, e eu levava Jesus Cristo na placa que eu tinha como mormon, missionário mormon. O que eu também não entendia é que a igreja de Cristo, de fato, havia lutado contra seitas e heresias ao longo dos seus 2000 anos de existência, e que os santos padres nessa jornada transmitiram o firme depósito da fé e definiram o que é doutrina real, em que o cristão deve crer, e o que são inovações inspiradas pelos demônios. Boa parte dessas definições são negações das crenças heréticas que algumas pessoas dentro da igreja começaram a introduzir para ter seu próprio rebanho, para se ter poder, para se sentir inteligentes e inspirados. Conceitos das crenças de todos os fiéis, de todos os lugares, de todos os tempos, foram reunidos pelos santos padres para combater essas heresias, essas doutrinas equivocadas, e esses conceitos que estão dentro do depósito da fé, que são de acordo com o que todos os cristãos de todos os tempos, de todos os lugares acreditavam, se chamou dogma. Tá? Em resumo, é isso. O dogma cristão e o dogma mormon são excludentes um do outro. Eu mencionei um pouco sobre isso no vídeo Deixe a Religião dos Outros em Paz, o 2. Então, o dogma cristão exclui as doutrinas mormons. E as doutrinas mormons excluem o dogma cristão, aquilo que os cristãos acreditaram sempre, em todos os lugares. E uma vez um amigo meu, mormon, que tem também suas dúvidas e suas questões sobre o mormonismo, disse, ora, mas se você encontrou alguma verdade fora, essa verdade pertence ao mormonismo também. É uma maneira que eles são treinados a entender o mormonismo. Porém, o dogma cristão contradiz a doutrina mormon. Ela existe, o entendimento do que é ser cristão, pelos cristãos de todas as eras e todos os lugares, combate e exclui o que é ser cristão dentro da doutrina transmitida pelo mormonismo. E isso é fato, não é também opinião. O dogma mormon, que eles nem usam essa palavra dogma, eles usam doutrina, é a negação do dogma cristão. A começar por eles dizerem que é a igreja restaurada. Ora, o cristão entende que a igreja nunca será retirada deste mundo, que foi estabelecida por Jesus, o Deus encarnado, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então os mormons já invalidam as palavras de Cristo, transformam as palavras de Cristo.
e fazem um grande malabarismo teológico doutrinário para explicar isso que Jesus quis dizer. Tá? O mormonismo oblitera todo o linguajar cristão desenvolvido pelos seguidores de Jesus até hoje. Mesmo a palavra dogma é recusada, substituída por princípio ou doutrina, o que sequestra o iniciado no mormonismo, isolando-o dos cristãos na linguagem que têm em comum. Um mormon de muito tempo torcerá o nariz para as palavras que os cristãos apostólicos escolheram por usar ao longo de 2000 anos. E terá esquecido até mesmo seu significado, e o que lembrar será considerado errado e vestígios da grande apostasia. Eucaristia, o crisma, a sagrada comunhão, tudo isso causa um desconforto no mormon. Essas palavras são da apostasia. É assim que um missionário mormon apresenta essa seita. Deus trouxe a igreja que se corrompeu de volta a José Smith. Todas as igrejas são corruptas. Só essa, o mormonismo, é a verdadeira. E a prova que esta asserção é verdade é o livro de Mórmon. E como a pessoa vai saber que o livro de Mórmon é verdadeiro? Através de investigação do DNA dos lamanitas, de como o livro de Mórmon foi traduzido, de uma investigação linguística? Não. O livro de Mórmon vai ser considerado verdadeiro se a pessoa ler, orar pedindo a Deus que Deus confirme pelo Espírito Santo no coração e frequentar as reuniões dos mormons no domingo. É assim que os missionários mormons comprovam que o livro de Mórmon é verdadeiro e que, por sua vez, é a prova que José Smith foi realmente um profeta e que esta é a única igreja verdadeira e todas as outras são apostasia. Pronto! É por isso que eu digo que a doutrina mormon exclui todo o cristianismo. Exclui a igreja de Cristo e o firme depósito da fé. Bom, o mormonismo é verdadeiro para aquele que sentiu um calor no peito. Né? É como eu tinha dito há pouco tempo. O mormonismo é verdadeiro para quem sentiu o calor no peito. Se você está lá no mormonismo e está nessa luta, que Deus o ajude. Está nessa luta de ficar ou sair, né? Investigar ou não, o medo de descobrir a verdade disso tudo. Deus o ajude. E se você está sendo ensinado pelos missionários ou tem curiosidade, Deus o livre dessa cilada.